Bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Nave Estelar, o nosso encontro das manhãs, onde a gente começa o dia trazendo mais consciência, mais clareza emocional e mais presença dentro da própria vida. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas que estão aí me ouvindo, me assistindo, estão vivendo, mas nem sempre, né, conseguem perceber. Nós vamos continuar falando sobre eixo emocional, mas hoje especificamente, por que tantas pessoas estão se sentindo fora do próprio eixo emocional ultimamente? Talvez você aí esteja sentindo algumas coisas aí diferentes, né, nos últimos dias. Será que você está sentindo algum tipo de incômodo, uma impressão de que o mundo está um pouquinho aí mais denso, mais pesado? De repente você sente aquele cansaço, mas não é um cansaço físico, um cansaço emocional. É muita dificuldade para se concentrar, dificuldade para relaxar, desacelerar, dormir melhor. É uma sensação de que a mente, né, ela tá ali com pensamentos, né, hiperativos, muito agitada. Então, quando isso acontece, as pessoas, elas têm, né, a tendência a acreditar que o problema está na rotina, no trabalho ou nas circunstâncias, né, externas. Mas muitas vezes o que realmente aconteceu é que a pessoa ela saiu ali, né, do teu próprio eixo emocional. É como se o eixo aqui ele tivesse deslocado, né, dado uma saidinha. Então, e isso é muito comum, tá? É muito mais assim do que do que parece, né? E ontem à noite, no nosso encontro estelar, nós falamos um pouquinho sobre isso. Nós falamos como voltar para o eixo emocional quando a gente percebe que algo aqui dentro, né, de nós está ali desalinhado, que está começando ali a ficar, né, é, meio fora. Então, nós falamos de práticas simples para reorganizar, né, o campo interno antes da gente dormir. Então, hoje a gente vai continuar essa conversa, mas um pouquinho além, tá? Porque antes da gente aprender a voltar, né, para o nosso eixo, é importante entender o porquê que estamos saindo tanto dele, né? Então, existem alguns motivos que são muito importantes para isso. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que o coletivo, né, o nosso campo, mas pensando eh, de uma forma do todo, né? Uma forma realmente, assim, acho que não tem outra palavra para definir. Eu acho que é pensando no coletivo mesmo. Tá muito intenso. Os nossos dias, eles estão extremamente intensos. Então, a gente recebe ali muita opinião, muita informação. Mudanças acontecendo assim, né, o tempo inteiro e ao mesmo tempo. Tudo junto, tudo misturado, como se a gente batesse ali no liquidificador, né? E quando acontece isso no coletivo, ele ficar ali muito agitado, o nosso sistema emocional, ele sente, ele vai sentindo, ele vai percebendo. Então, a gente tá, não sei quanto a vocês, mas eu estou recebendo muitas pessoas falando, ou elas estão comentando, ou elas estão reclamando
e comentando que a mente está um pouco mais acelerada, elas estão tendo uma grande dificuldade para relaxar. Eu escuto muito a palavra exaustão, bastante. Exaustão, estou exausta, estou cansada. É, e uma sensação de sobrecarga energética, né? Então, muitas vezes a pessoa ela nem percebe o que está acontecendo, né? É, assim, ela não percebe desse desalinhamento desse eixo aqui do emocional. Ela até entende que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue entender por esta ótica, né? Por este olhar, tá? Então, assim, tem algo aqui sobre este assunto que é muito importante, que ninguém comenta, que quase ninguém fala. Sair desse eixo emocional não significa que você esteja errada, errado. Na verdade, muitas vezes significa que o seu nível de consciência emocional está aumentando, tá? Então a gente quase não ouve falar sobre isso. Porque é o seguinte, quando a nossa consciência ela começa a se expandir, você vai percebendo muita coisa que antes você não percebia. Entende? Então, assim, você consegue perceber ali dinâmicas, né, emocionais, a parte emocional, ambientes que vão drenando a energia, situações que não estão alinhadas com quem você realmente é. Então você vai se transformando, você vai evoluindo, você vai amadurecendo e tem, de repente você começa a olhar ao seu redor, de repente você entende que músicas que você ouvia antigamente você já não consegue mais ouvir hoje. De repente pessoas que você se relacionava, parece que já não combina mais com o seu momento atual de vida. Entende? Às vezes, né, você adorava frequentar determinados lugares, determinadas festas, ou de repente comer até algum tipo de alimento que hoje você já não come mais, porque você já está mais consciente, você está tomando outras decisões, outras atitudes, e isso é muito normal, assim, tá? É ter essa mudança porque você está expandindo. Você está evoluindo, né? E isso a gente passa, gera um ajuste, um período, né, de ajustes internos, tá? Então é como se o seu sistema estivesse aprendendo a dar ali uma recalibrada, né, no próprio eixo, tá? E esse processo ele faz parte desse amadurecimento emocional. Então, assim, quando a gente fala, né, da maturidade emocional, não significa, assim, nunca sair do eixo, significa aprender a voltar mais rápido, para ele. Então, quando a gente começa a olhar por este lado, você fala, opa, eu tô percebendo, né? Então, assim, não é que eu vou ficar ali só prestando atenção naquela coisa da saída, do desalinhamento, mas você começa a querer prestar mais atenção. Se você percebe ali que tá saindo, você já, opa, vamos voltar. É essa que é a diferença, né? Então, antes você só percebia que você estava saindo ali, se deslocando. Mas agora você começa, quando você tem esse amadurecimento, você começa a prestar atenção e querer que ele volte o mais rápido possível, tá? Então é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. E nós falamos, né? Nós fizemos essas práticas, né? Ontem lá no nosso encontro estelar, tá? Ontem nós fizemos um pequeno ritual de realinhamento emocional, que é muito legal se você conseguir fazer antes de você dormir, tá? Então, se você ainda não assistiu o encontro estelar, dá uma olhadinha, assiste. Ontem ele acabou indo um pouquinho mais tarde do horário comum, tá? Então, mas tá aí no vídeo. Não esqueci de vocês.
Então vale muito a pena, tá? Porque esses conteúdos todos que eu estou trazendo, eles estão conectados, não são conteúdos aleatórios. Eles se conversam. Então é como se fosse com uma continuação. Então, para você que está chegando aqui, né, no canal hoje, caindo de paraquedas, dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores, tem muita coisa legal, né? A gente fala muito de regulação emocional, tem práticas de conexão com a natureza, práticas para dormir melhor. Tenho falado muito sobre a Tameana, né? Então a gente tem aqui esse cantinho, esse canal. Estamos construindo um caminho lindo aqui, né? Todo mundo junto, que é um caminho de consciência emocional. A gente fala de espiritualidade prática, expansão de consciência, mas de uma forma que estamos com os pezinhos no chão, né? E agora eu quero te convidar aqui uns minutinhos para a gente dar aquela respirada, tá? E aí eu quero que você se prepare, tá certo? Então vamos parar um pouquinho tudo que você está fazendo. Eu quero a tua presença, eu quero que você abra o teu coração para a gente já começar a trazer consciência para o nosso dia, né? Para nossa manhã. E aí você vai trazendo cada vez mais essa presença, essa consciência. Você vai, é como se a gente fizesse uma academia, né? A gente vai criando ali músculos ao longo do tempo, enfim. Então, você que tá aí, vamos começar uma respiração bem profunda. Então, inspira pelo nariz e vai soltando. Inspira e ó, libera. Mais uma vez, inspira e vai liberando. Vai sentindo aqui o teu corpo, a tua presença neste momento. Vai abrindo o teu coração. E agora eu quero que você faça uma pergunta para si mesma, si mesmo. E é o seguinte: hoje eu estou vivendo no meu eixo ou eu estou reagindo ao mundo? E aí, você sabe responder essa pergunta? Hoje, você que está aí, né? Você vai se perguntar, você vai se questionar. É um diálogo aqui, ó, interno. Hoje eu estou vivendo aqui, ó, no meu eixo, ou eu estou reagindo, né, ao mundo. É aquela condição de você, ninguém pode te falar nada que seja dar uma raquetada, né? Você já tá. Então, como é que você está hoje, né? Começa a trazer essa consciência, esse questionamento. E quando você percebe, quando você se faz essa pergunta e você já vai ali percebendo, já vai mudando muita coisa, né? Porque muitas pessoas elas passam anos tentando controlar o que está do lado de fora, ali o externo, quando de verdade o primeiro lugar que precisa de organização é dentro de nós. Então, você não tem que ficar manipulando, controlando, né, vida de pessoas, situações, e tem que ser do jeito que você quer, e na hora que você quer, mas tem que ser agora, e tem que ser do jeitinho que eu quero, e sabe, aquela coisa de manipulação, de controle, enfim, de apego, muito apego, né? Você tem que, em primeiro lugar, dar conta aqui, ó, de si mesma, né? De si mesmo, organizando as suas emoções, né? Organizando aqui, ó, tudo, tá? E se esse vídeo aqui de hoje está te trazendo um pouquinho de clareza, escreve aqui nos comentários, eu adoro, eu amo ler o que vocês escrevem, tá? E aí eu vou pedir para que você
traga, né, que você escreva aí nos comentários também uma frase para você ancorar, tá? Essa energia de hoje, essa consciência. Então, escreve aqui, ó. Eu escolho voltar para o meu centro, tá? Que quando a gente escreve, a gente afirma, isso tem muito poder. Então, antes de você sair do vídeo, antes de terminar aqui, escreve aqui nos comentários: eu escolho voltar para o meu centro, tá bom? E quando você vai fazendo essa ancoragem, essa âncora, o seu sistema emocional, ele começa a reconhecer um novo padrão. Então, isso é muito importante, tá? E se além, né, de tudo isso, de você sentir alguma coisa, você conseguiu escrever também aí, né, a frase eu escolho voltar para o meu centro para ter essa ancoragem. Se você quiser compartilhar, né, algo além, eu queria saber de você. O que que mais te ajuda a voltar para o seu centro quando o teu dia fica ali caótico? Sabe aquele dia confuso, aquele dia meio intenso, que você não para, aquela agitação toda? Qual que é a receitinha, né? O que que você costuma fazer para você conseguir ali voltar para o teu centro? Você faz uma oração, você dá uma respirada, você vai para um parque fazer uma caminhada, você conta até 10, até 1000. O que que você faz, né? Então compartilha com a gente aqui que eu quero saber, tá? Eu amo, amo, amo ler o que vocês estão escrevendo, o que vocês escrevem, e às vezes você sabe que uma resposta pode ajudar tanto, né, outras pessoas. Então, às vezes, o que você escreve aí, sabe, dá uma virada de chave em alguém que você nem imagina, que você não conhece, mas a pessoa tá aqui acompanhando, ela tá lendo e ela vê, tá? E outra coisa, deixa eu contar uma coisa muito importante para vocês, uma coisa especial. Hoje à noite, acho que pela primeira vez na vida, tá? Eu vou postar um vídeo aqui para vocês. Que esse vídeo eu vou falar sobre coisas muito íntimas, da minha jornada espiritual. Então, na minha trajetória de vida, eu quero compartilhar com vocês como que esse meu caminho começou, né? E começou, ó, lá atrás, né? Eu já senti algumas coisas na infância, né? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês esse caminho que eu percorri, as experiências que me trouxeram até aqui, né, para criar esse canal. E assim, foi muito curioso, já vou dar alguns spoilers aqui, que eu tive duas formações religiosas na minha trajetória. Então, enquanto um lado da família era muito católico, né, de frequentar a igreja, missa, enfim, para vocês terem uma ideia, o meu avô paterno, ele ajudou a construir, né, uma igreja daqui de Santo André, e a minha avó, ela, depois que já tinha construído a igreja, tudo, ela era daquelas que ela cuidava muito das toalhinhas do altar, levava para casa para lavar, para cuidar. Então, assim, era, né, uma coisa, nossa, tipo, muito importante. E do lado materno, já era uma parte já espírita, né? Umbanda. Então, assim, eu tive essas duas formações religiosas, né? Então, foram caminhos muito opostos, mas que me deram a base, né, que eu tenho hoje. Então, e assim, não parou por aí, tá? Não parou por aí. Eu conheci filosofias japonesas, visitei igrejas evangélicas. Então, enfim, a gente vai conhecendo práticas energéticas também. Então, eu vou contar para vocês, eu vou compartilhar, né? E
tudo aquilo que foi acontecendo, que foi fazendo sentido para mim. E foi justamente dessa jornada que nasceu algo que hoje eu chamo de método estelar, tá? Então, essa história eu nunca contei, acho que para ninguém, acho que eu nunca compartilhei aqui no canal. Então, hoje à noite eu vou abrir, tá? Essa parte da minha vida com vocês. Porque muitas pessoas, elas estão vivendo num período de despertar espiritual, né? Elas estão ali passando por isso. E às vezes elas não sabem muito por onde caminhar. É falta de orientação, falta de clareza, existe muito conflito interno. Tem pessoas que infelizmente estão, né, vivendo ali num caminho de religião, mas que não estão se sentindo confortáveis. Então, assim, se essa conversa aqui, né, ela tá ressoando aí com você. Fica de olho hoje, tá? Aqui no canal, no período da noite, que eu vou subir esse vídeo para vocês. Vai ser uma noite muito especial. E você, né, que tá aí, que ainda não assistiu o vídeo do Portal 3 do 3, eu te convido. A energia ainda está reverberando, tá? E também tem o encontro estelar de ontem à noite, que tem aquele exercício muito legal que também é bom fazer antes de dormir. Que mais? Então, assim, e a aula do curso de formação da Tamiana, que eu ministro, essa primeira aula que eu falo dos materiais, eu envio para todo o Brasil, né, para quem vai fazer a formação. Que está ali querendo muito participar desse curso. Quando vocês fazem a inscrição, eu envio esse material. Então, nessa aula que está liberada, dá uma olhadinha. Tem ali, né, mostrando os cristais, os códigos pleiadianos. Você nunca viu, né, o que que é um código pleiadiano? Dá uma olhadinha. E então, essa aula tá aqui, ó, tudo aqui na descrição, tá? Vou colocar do Portal 3, essa aula número 1 que está liberada, que é a introdução do curso. Eu vou deixar aqui para vocês. E o Encontro Estelar também, de ontem à noite, tem um exercício muito legal que vale muito a pena vocês assistirem, tá bom? Então, para quem tá chegando aqui hoje, que caiu de paraquedas. Eu sou a Vanise Perli, tá? Terapeuta integrativa. E além da Tameana, eu também trabalho com os registros akáshicos. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre os registros. Dá uma procurada, uma navegada que você vai encontrar, tá? E é isso. Então, eu espero você hoje à noite, hein? Não vai perder essa essa esse momento que eu vou compartilhar aí e provavelmente esse vídeo ele vai ao ar por volta aí entre 21 horas, ou vai ser 21 ou vai ser 22 horas, tá? No período da noite, tá bom? Então é isso, uma ótima sexta-feira para você, né? Um ótimo final de semana. Você que tá assistindo aí no replay, né? Não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, mas que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, tá com mais consciência, com mais presença e que você consiga, né, organizar aí tudo no seu interior, que você consiga voltar para o teu eixo, né? Quando começa a sair, você consiga voltar o mais rápido possível, tá bom? Então é isso. Até a noite, hein? Te vejo. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui. Tchau, tchau.